Olá meninas, sejam todas muito bem-vindas à nossa oficina dessa semana. Nós vamos estar confeccionando este lindo saquinho, tá? Esse aqui ele já tá com o processo dele já bem encaminhado para a gente finalizar ele juntas, tá? Nós vamos fazer um saquinho porta-sabonete, ok? Olha só, forradinho por dentro, aqui já tem um sabonete, tá? Aqui por dentro a gente colocou como acabamento a fita pompom, que ela vai deixar o acabamento por dentro do saquinho e também mostrando os pomponzinhos por fora. Mas aí vocês podem estar aí, tá? Agregando mais detalhes, caso vocês desejem, ok? Pode estar colocando essa fita pompom pro lado de fora totalmente. Eu coloquei um pouco para dentro, um pouco para fora, que é para dar acabamento dos dois lados, ok? Super fácil, super rápido de estar fazendo, tá bom? Vamos precisar de bem pouco material, retalhinho de tecido, tricoline, olha só. Vamos precisar de um retalhinho de tecido e o tecidinho atoalhado, ok, meninas? Tá? Então, nós vamos fazer um corte, ok, de 32 por 15 no atoalhado, um corte de 32 por 15 no tecido tricoline, tá bom? Vamos precisar também de fitinha de cetim, tá? Que é pra estar fazendo aqui, ó, franzindo e deixando o nosso saquinho fechadinho, ok? A fitinha nós vamos estar franzindo para fechar o nosso saquinho. E a fita pompom que eu utilizei, tá? Ela é vendida por metro também, ok? Super em conta, tá? Um material super acessível para estarmos dando o acabamento, ok? Vamos precisar também de um agulhão, tá? Eu utilizei esse aqui, tá? Agulhão conhecido como agulhão para boneca, para estar passando a nossa fita. Por que que eu utilizei esse? Por causa da largura da minha fitinha, ok? Vamos precisar de linha, agulha, tesoura, alfinete para nos auxiliar no momento da costura, tá bom? Uma fita métrica, tá? E eu tenho aqui já montadinho aqui, tá? Já meio caminho andado aqui. O que que eu fiz? Eu peguei esse tecidinho de marinheiro, ok? Vamos aí fazer um pouquinho pro mundo azul aí das mamães, né? Das vovós, das titias. Fazemos sempre ali no mundo cor-de-rosa, vamos hoje fazer para o mundo azul das mamães, titias, vovós, madrinhas. O que que eu fiz? Eu coloquei o meu tecido do lado avesso sobre o avesso do meu atoalhado. E aí, meninas, se vocês quiserem estar fazendo o acabamento, vocês podem fazer tanto antes como depois, mas se vocês já quiserem adiantar o acabamento, é interessante, até facilita. Vocês vão pegar aqui, né? Eu uni, né, atoalhado com o meu tricoline, ok? E aí eu vou colocar sobre o meu atoalhado a minha fita pompom. Eu vou posicionar aqui, ó, a minha fita pompom. Vou cortar ela aqui no tamanho que eu vou estar utilizando, tá? Vou colocar aqui nas duas pontas, porque eu vou fazer uma dobra no meio, né? Vou unir ponta com ponta, tecido e atoalhado. Então, assim, para facilitar para vocês no momento da costura, vocês podem já estar colocando a rendinha, a fita pompom, o que vocês forem utilizar, aquela renda mais estreita que ela dá para ficar um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora, a renda mais larguinha, né? A estreita não, a mais larga dá para vocês utilizarem para fazer o acabamento tanto do lado de dentro como do lado de fora. Aqui na aula, meninas, eu vou utilizar uma cola para tecido, para estar fixando aqui a minha fita pompom, para não prolongar muito aqui o nosso trabalho, né? A nossa gravação da nossa aula, ok? Vou posicionar aqui a minha fita pompom, tá? E aí depois eu vou fazer
um pesponto do lado de fora mesmo, para fixar melhor essa fita pompom aqui. Mas enquanto vamos fazer aqui a montagem da nossa peça, eu já vou estar adiantando com uma colinha para tecido, tá? Essa cola que eu costumo utilizar, eu gosto dela porque quando eu utilizo o ferro, fixa ainda mais e a cola não sai. Se eu não quiser costurar, eu não preciso estar costurando. Então, ficou assim, ó. Posicionei nas duas pontinhas a minha fita pompom. Eu vou unir ponta com ponta, deixando o meu lado direito do tecido, tá? Pra dentro e atoalhado pra fora. Vou unir ponta com ponta aqui, tá? Eu não vou estar aqui costurando agora a minha fita pompom, tá? Eu passei uma colinha, que é pra fazer um pouquinho mais rápido aqui com vocês, tá? Mas aí, antes de fechar aqui, né, o meu saquinho, pra já dar ali, né, a minha visão de saquinho, vocês podem estar já fazendo uma costurinha, um pesponto, tá? Só para fixar aqui, né, a fita pompom, ou passar a máquina também, ok? Como as nossas aulinhas, elas têm sido, né, aí manual, sem o uso da máquina, para as meninas aí que não tem aquela condição de ter uma máquina de costura, para não deixar de fazer as suas atividades, seus trabalhos artesanais, eu tenho trazido aí, tá, esses trabalhos confeccionados aí com linha em agulha manual. Então, tá aqui, ó, a fita pompom, tá? Do lado de dentro, do lado do atoalhado, que ele vai ficar pro lado de dentro, o atoalhado, tá? Do nosso saquinho. E aí, eu fixei aqui a fita pompom nas duas pontas, eu dobrei ao meio, tá? Ó, uni ponta com ponta, dobrei ao meio. E aí, meninas, ele diminuiu de tamanho, ele tinha 32 por 15, e aí ele diminuiu, ok? Ele ficou com 16. E aí, na largura aqui, eu quero que ele fique com 10 centímetros. O que que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui um moldezinho, tá? Deixando um certo espaço de um lado, uma certa margem de um lado e do outro. Olha, 2 dedinhos de margem de um lado e do outro. Posicionei aqui no centro, tá? E aí, vocês vão perceber, porque aí eu vou mandar, tá? Esse moldezinho pra vocês, vocês vão perceber que vai ter um risquinho aqui, ok? Olha só, eu já até fiz aqui no meu atoalhado, ó, para que vocês vissem, tá? Aí eu fiz o risquinho do meu molde, no tamanho que ele vai ficar o meu saquinho, depois de costurado. E esse tracinho aqui, ó, eu não vou costurar. Esse tracinho aqui eu já deixei aqui para identificar, para quê? Aqui vai ser a parte franzida, tá? Aqui o meu saquinho, onde vai ficar o meu sabonete, e aqui, quando eu passar a minha fita de um lado e do outro, tá? Não vai ser, eu não vou fechar assim, porque senão meu sabonete não vai entrar para dentro do meu saquinho. Eu vou passar a fita do lado de cá e do lado de cá, e aí eu vou puxar, vai franzir, e eu vou amarrar, fazer um laçarote, e o meu saquinho, meu sabonete vai estar protegido, ok, meninas? Então, eu vou estar aqui, ó, mandando para vocês direitinho, com todas as anotações, para vocês estarem fazendo o mesmo que eu fiz aqui, para vocês não encontrarem aí uma dificuldade para estar aí fazendo a costurinha de vocês, ok? E feito isso, meninas, risquei, né, o tamanho que eu quero, vou costurar no risco, lembrando que esse aqui é só para identificar aonde eu vou estar passando a minha fitinha, para franzir o meu saquinho. Eu vou costurar aqui, ó, né, desse lado e desse lado para dar o formato do meu saquinho, deixando esses 2 dedinhos de margem, ok? E aí, meninas, eu posso estar aqui prendendo com alfinete, tá? Um em cima, um embaixo, para facilitar um pouquinho mais a minha costura, não correr o risco de sair do lugar. E aí, meninas, eu vou estar costurando desde aqui do finalzinho da minha dobrinha do saquinho, né? Que eu dobrei ao meio. Eu vou estar iniciando a minha costura aqui, ok? Nessa pontinha. Vou vir até em cima, tá bom? Aqui do outro lado a mesma coisa. Eu vou começar aqui no finalzinho aqui da minha dobra, vou costurar até o final, ok? E aí eu vou costurar no risco, tá? E aí quem tem sua máquina de costura,
pode estar aí utilizando, tá? Eu costumo deixar para iniciar as minhas costuras, eu costumo deixar uma argolinha, tá? Que é assim que eu faço o meu nozinho para iniciar a minha costura. Eu sempre inicio a minha costura com um nozinho. E aí nós vamos estar aqui fazendo aquele pontinho atrás que a gente costuma fechar as nossas peças, que elas têm sido manual, imita o pontinho da máquina de costura, ok? E aí eu vou fazer o que? Iniciei a minha costura, correto? Eu vou dar um espaço, vou voltar com a minha agulha, vou voltar para trás e preencher esse espaço. É o pontinho atrás, que eu costumo dizer que é o pontinho imitando o ponto da máquina, tá? Eu dou espaço, entro com a agulha, volto e preencho esse espaço. É o oposto, é o contrário do pesponto. O pesponto continua com aquele espacinho e vai seguindo com os pontos, ok? Esse pontinho atrás, pontinho de máquina, ele preenche esse espacinho, tá bom? Eu tô com a linha branca da cor do meu atualhado, mas existem aí outros vídeos meus aí que a gente tem feito aí, né, nesse esqueminha de costura, que vocês podem visualizar melhor. Então, assim eu vou seguir com essa costurinha, tá, do pontinho, né, do pontinho atrás, pontinho de máquina à mão, eu vou seguir, né, todo o meu risco, vou costurar em cima do meu risco, que aí facilita para não sair fora do lugar, para quem não tem aí uma certa habilidade com costura, né? E para você não deixar de fazer, você pode fazer o seu risquinho sim, tá? Num lado, no outro, que é onde a gente vai fechar para dar o formato do nosso saquinho, ok? E aí vocês podem também, antes de fechar, vocês já podem, tá? Fazer o pespontinho de vocês ou costurar na máquina, tá? Onde vocês colocaram o pontinho, o aviamento aqui, né? Para dar o acabamento na nossa peça, e vai servir como detalhe decorativo também, tá? A fita pompom aqui, vocês podem também já estar fechando ela. Eu utilizei a cola pra gente agilizar mais. Vocês podem estar fazendo aqui os pontinhos à máquina ou à mão, ok? E aí, como eu tenho essa peça que eu trouxe, tá? Eu trouxe essa peça aqui, né? Como que eu posso dizer? Né? Eu trouxe essa proposta, tá, para vocês, de tamanho, vou deixar, né, na descrição do vídeo o tamanho, é um trabalho super fácil de fazer, de realizar, ok? Uma peça que é tamanho pequeno, não é grande, tá? Vocês podem estar utilizando aí, se não tiver o atualhado, vocês podem estar fazendo só no tecido tricoline, tá? O tecido que vocês tiverem aí, vocês podem estar fazendo esse saquinho, porque ele vai combinar com qualquer tecidinho que vocês tiverem aí. Como vai ser um porta-sabonete, eu utilizei por dentro dele para revestir, né, e estruturar o meu saquinho, eu utilizei o atualhado, ok? E aqui eu tenho esse, como eu falei para vocês, né, já bem adiantado, ok? Trouxe aqui essa proposta de saquinho, vocês podem fazer tanto maior como menor. Se não quiser fazer assim com a fitinha para franzir e fazer um laçarote do lado, vocês podem estar aí fazendo até menor, colocando um botãozinho. Tem aí as nossas aulas que a gente faz aí, né, prende, né, faz o fecho das nossas bolsinhas, né, dos nossos organizadores. As nossas capinhas também, eu costumo usar, né, nas nossas aulas o velcro, né, um botãozinho. Aí vocês podem estar aí fazendo da forma que vocês acharem melhor com o material que vocês tiverem aí em mãos. Eu trouxe a fitinha, porque é um material super acessível, tá? Vocês vão utilizar o que? 40 centímetros de fita, ok? Se quiser ainda que fique o laçarote ainda menor, pode utilizar até menos de 40 centímetros. Então, assim, não é nenhum material absurdo, vocês podem usar aí apenas para treinar, fazer um treino aí, né? Tá aí só se distraindo, utilizar uma peça de roupa, uma toalhinha aí que vocês já não vão usar mais, higieniza, podem montar e só para treinar mesmo, ok? Mas se vocês forem fazer para comercializar
para presentear no Dia das Crianças, no Dia dos Professores, ok, meninas? Vocês podem estar colocando aqui um sabonete aí, né? Vocês que conhecem aí, tem uma certa ligação com os professores dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, colocar aí um sabonete aqui dentro, um sabonete artesanal, né? Você vê um saquinho artesanal com sabonete artesanal, né? Para elas deixarem lá na gaveta, na bolsa, tá? E esse saquinho, meninas, ele não precisa ser utilizado só como porta-sabonete. Você pode fazer só no tricoline, né? E tá aí utilizando, colocando aqui dentro, né? Uma maquiagem, dar de presente pro professor, uma cardenetinha. Vocês podem usar a criatividade, a imaginação de vocês para estar presenteando no Dia das Crianças e nesse Dia dos Professores, ok? Eu trouxe aqui essa possibilidade para que vocês trabalhem a criatividade de vocês, tá? E brinquem aí fazendo peças diversificadas do jeito que vocês desejarem fazer, ok? Aqui é só uma base para vocês colocarem adiante aí a imaginação aí de vocês. Então aqui, meninas, o que que eu fiz? Ele já tá, né? Já tá desvirado. Aqui eu fiz com tricoline dos dois lados, o forrinho, a estrutura de dentro tá como tá o tricoline, não tá o atoalhado. E por fora também está o tricoline. Aí eu fiz um tema aqui, né? Mundo azul, mundo dos meninos, marinheiro, ok? Aí dá para você até dar de presente também aí num chá de bebê, num chá revelação, né? Fazer um saquinho maior, colocar, né? Aqui dentro outros acessórios para o bebê e presentear a mamãe, né? Ou numa visita também que você vai fazer de um neném, né? A mãe acabou de ter ali o seu bebê. Vocês podem fazer um saquinho para a mamãe, um saquinho para o bebê, né? Com algo dentro aí, né? Algum acessório para o bebê, acessório para a mamãe e presentear tanto a mamãe como a criança que nasceu, ok, meninas? Então, assim, aqui já tá bem adiantado, já tá todo costurado, todo fechadinho, né? A costurinha que eu expliquei para vocês. Temos feito muito aí nas nossas aulas. Desvirei, né? O nosso saquinho, tá? E aí eu já adiantei aqui a minha fitinha, ok? O que que eu utilizei? Para passar a minha fitinha, eu utilizei esse agulhão por causa do, né? A minha fitinha ela é mais estreitinha, ela não é daquela mais fininha, ela é mais larguinha, quer dizer, desculpa meninas, ela é mais larguinha, não é daquela mais fininha. E aí, eu entrei assim, fazendo furinhos, ó, entrei e saí, e trouxe a minha fita pra frente, tá? Mas aí o que que eu fiz? Eu passei aqui, ó, uma fita mais larguinha, como se fosse assim as costinhas do meu saquinho, eu passei um lado para cá e um lado para lá, porque ele tem que ficar aberto. Então eu trouxe uma fita para cá, olha só. Eu trouxe um lado da minha fita para cá, né? Vim trazendo ela, pespontando, trazendo ela, e o outro lado para cá, também pespontando, levando para lá, ok? E aí, quando eu puxo, fica franzidinho, fechadinho o meu saquinho. Mas antes da gente fechar ele, né, bonitinho, direitinho, eu preciso de falar um detalhe aqui para vocês, né, fugindo da peça já praticamente pronta. Quando vocês finalizarem aqui, né, a costura de vocês, fechar direitinho as duas laterais, o que que vocês vão estar fazendo? Aqui eu não finalizei, como eu tenho o risco, depois eu finalizo. Eu vou deixar menos de meio centímetros, mais ou menos, né? Finalizei a minha costura nas duas laterais, eu vou refilar esse excesso, de tecido. Vou deixar com menos de 5 centímetros menos de meio centímetro de margem, tá? Vou tirar todo esse excesso. Eu não vou tirar muito porque eu vou finalizar aqui a minha costura ainda. Aí, ó, vou tirando o excesso, deixando uma pequena margenzinha após a minha costura. Procurem não deixar muito rente a costura, que é para não correr o risco dessa costura se desfazer, tá? E aí o meu saquinho, ó, ele vai ficar
estreitinho assim, com 10 centímetros de largura, tá? Vamos fazer que eu já finalizei a minha costura nas laterais, refilei, ok? E aí, feito isso, meninas, após ter refilado, tirado o excesso de tecido, aqui nessas duas pontinhas, olha só, nessas duas pontinhas, tá? Eu vou fazer uma pequena dobrinha pra dentro, um pequeno triângulo, tá? Vou dobrar pra dentro, fazer desse lado que a agulha tá aqui. Nas duas pontinhas, eu vou dar uns pontinhos, tá? Eu fiz, ó, fiz uma pequena dobrinha, tá? Um triângulo bem pequenininho, porque aí quando eu desvirar essa peça, vai dar um formato um pouco diferente. Eu vou mostrar nesse que já está aqui bem adiantado a peça, já quase que finalizada praticamente, eu vou mostrar o formato que fica o nosso saquinho fazendo essa dobrinha. Ok? Vou tirar aqui a linha agulha para mostrar para vocês. Olha só, eu fiz um triângulo bem minúsculo, dobrando ele aqui para dentro, tá? O lado que eu fechei as minhas laterais, eu vou trazer essa dobrinha para dentro, uma dobrinha mínima. Por quê? Aí tá, feito isso, né? Fiz a união dos tecidos, né? Fixei a minha fita pompom, costurei, refilei, né? Deixando aqui abertinho, tá? Costurei as minhas laterais, refilei, fiz aqui a minha dobrinha nas duas pontinhas na parte de baixo, que aqui tá fechadinho, tá? Aí eu desviro a minha peça, que aí ela vai ficar assim, e aí, olha só, é esse o formato que eu quero que vocês vejam que dá, ó. Aquela dobrinha, aquele triângulo, ó, não sei se dá pra ver, vai ficar mais estreitinho aqui embaixo e vai enlarguecer mais pra cima. Aqui assim, ó, vai dar um outro formato, tá? Não sei se dá pra vocês verem, né? Mas olha só, vai ficar mais estreitinho aqui e vai mais larguinho daqui pra cima, vai ficar mais larguinho, tá? Pessoalmente fica super interessante e diferente quando eu faço essa dobrinha aqui pra dentro. E aí, feito isso, meninas, passei a minha fita, desviro meu saquinho, passei a minha fita, tá? E aqui em cima, na onde está a minha fita pompom, se vocês não forem costurar, né, antes de fechar os saquinhos, dá pra vocês fecharem aqui assim também, ó. O que que eu fiz? Pra fixar, pra não ficar só fixado só com a colinha, eu fiz um pesponto do lado de fora, tá? Ó, pegando a minha fita pompom, eu fiz um pesponto, né, defendendo a minha abertura, lógico, né? Olha só, tá todo abertinho. Eu passei a fita de um lado, do outro, né, para fazer aí o franzido, e aqui a fita pompom também. Eu fiz um pesponto, tá, para fixar ainda mais a minha fita pompom, mesmo a minha cola me dando segurança, é uma forma até também de eu estar dando um toque a mais, tá? Deixando com mais detalhe ainda a minha peça, fazendo esse pespontinho aqui, ok? Eu vou agora até finalizar aqui. Deixa eu... Vou finalizar esse pesponto aqui. Vou pegar essa outra agulhinha aqui. E aí, meninas, é uma ótima opção de presente aí, de lembrancinha, tá? Não só pro Dia das Crianças, Dia dos Professores, né? Até uma visita aí de um bebezinho que nasceu, vocês podem estar levando aí um mimo, né? Pra mamãe, pro bebê. E aí eu fiz aqui por fora esse pespontinho, tá? E aí vocês usem aí a criatividade de vocês. Eu vou estar aí até fazendo
outros modelinhos aí, apresentar para vocês, tá? Como mais opção desse saquinho aqui. Eu trouxe esse bem... Deixa eu finalizar aqui a costurinha do meu pesponto. Eu trouxe essa opção bem básica mesmo, super fácil de estar fazendo, super rápido. Agora eu vou puxar aqui, vou franzir, não quero franzir muito não. Fazer aqui um lacinho, e aí vocês podem, né, estar aí brincando bastante, fazendo bastante saquinho. No final do ano também, pro final do ano, né, vocês podem estar fazendo também para presentear, agregar aí no presente, né, um mimo a mais. Para vocês que faz aí unha, cabelo, tem uma loja de roupa, não sei com que vocês costumam, a profissão aí, a fonte de renda de vocês, o trabalho de vocês, vocês podem estar agregando, dando uma lembrancinha aí para suas clientes, né? Então, assim, é uma peça assim que vocês podem estar aí presenteando o ano todo, tá? É só usar a imaginação de vocês, ok? A minha fitinha, ela tá um pouco amassadinha, depois eu vou utilizar o ferro para passar essa minha fitinha aqui. Ela tá um pouco amassadinha. É super interessante, meninas, vocês fazerem o artesanato de vocês sempre com o auxílio de um ferro, tá? Deixa eu tirar um pouco o excessinho aqui, só um pouquinho dessa fitinha, que eu quero que ela fique mesmo um pouquinho compridinha. Eu não quero ela curtinha, não. Aí é opção, viu, meninas? Eu quero a fitinha mais assim, aparecendo um pouquinho mais, aí eu não vou cortar muito, não, tá? Que aí se eu quiser aumentar o lacinho, eu aumento, se quiser diminuir, eu diminuo. Então eu não vou cortar muito não, mas olha só. Esse meu laço hoje, ele, né, que eu gosto de ficar assim arrumando, ajeitando, até ele ficar no jeitinho que eu quero. Eu não vou cortar muito a fita não, que depois eu vou arrumar aqui essa pecinha ainda, tá bom? Com mais tranquilidade eu vou mexer nela. Aí olha só, eu achei super lindo, tá? Porque é uma forma de você presentear a pessoa, além de utilizar o que vai estar dentro do saquinho, né? Deixa eu levantar um pouquinho para vocês verem melhor. Além dela utilizar o que está dentro do saquinho, ela vai poder utilizar também esse saquinho. E vocês fazendo com acabamento, né? Um acabamento bem feito, né? Colocando aí esses detalhes de fitinhas, né? Renda, cianinha, né? Essas fitas pompons que é bem utilizada nas peças artesanais, né? Combinando tecidinho, fazendo uma composição legal, né? A parte do forro, a estrutura de dentro, o topo, a parte de fora, né? Fazendo aí uma combinação, né? Certinha, uma combinação alegre, né? Tecidos aí alegre, vocês podem estar aí trabalhando para presentear aí o ano inteiro, né? Aniversário, festinha de aniversário, tá chegando aí o final do ano, dá para fazer uns saquinhos aí com tema natalino, né? Estampas natalinas, tem uma variedade no mercado super bonitas e charmosas e delicadas. Vocês podem estar aí brincando bastante, tá? E confeccionando saquinhos de vocês aí pro ano todo. E para quem vai presentear, né? Vai comercializar, faça uma boa costura, seja a mão ou seja a máquina, faça uns pontinhos pequenos, principalmente se você for fechar os seus saquinhos à mão, a costura ela vai ficar lá para dentro, mas não permita que ela apareça do lado de fora. Mas como que eu vou fazer isso, Silene? Com pontinhos pequenos, delicados, um pertinho do outro, tá? Utilizem assim o pesponto como acabamento, procurem utilizar uma cor que fique visível, que combine. Aqui eu coloquei o branco, que é para combinar aqui, ó, com a minha estampa aqui, ó, né? O fundo, ele tá só assim, ele ressalta, mas não tanto quanto o branco, tá? Por quê? Porque eu utilizei uma fitinha branca, a fita pompom branca, fiz o meu pespontinho aqui para, né, fixar minha fita pompom com a linha branca. Vocês utilizam uma fita, quando vocês forem fazer aí um pesponto que vai deixar um certo detalhe, vai servir como detalhe do lado de fora da peça, é interessante que vocês usem
uma fita de uma linha aí, né, mais grossinha que a linha comum. Se for uma linha comum, uma linha de pesponto, uma linha de bordado, né? Se for uma linha comum, procurem usar 2 fios, que é para que ela venha a aparecer, tá bom? Então fica aí essas diquinhas para vocês, tá? Eu vou estar postando o saquinho, as medidas, tudo direitinho, ok? Meninas da Casa Sofia vai estar lá no grupo, né? A postagem, tudo direitinho. E na descrição do vídeo também vai estar lá as medidas, o material, tudo direitinho, tá? Super fácil, super rápido de fazer, uma peça que fica super charmosa, delicada, ok, meninas? E super útil, tá? Ela é super utilitária mesmo, tá? Não tenha medo de comercializar se for aí o desejo de vocês, tá? E presentear, pode ter certeza que quem receber vai amar. Tá? Uma coisa bem feita aí, bem acabada, né? Uma composição aí, né? Legal de tecido, né? Fica super bonito, tá? Quem receber vai amar, pode ter certeza disso. E essa foi a nossa aula de hoje, meninas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, meninas lá da Casa Sofia, pode entrar lá no grupo, tá? Quem já tem aí o seu caderninho, vai anotando, né? E aí pode ir lá entrar no grupo no dia de aula, tá? E fazer as suas perguntinhas, ou na nossa live mensal também é uma oportunidade de vocês estarem com o caderninho à mão e poder tirar a dúvida de vocês. E se tiverem sugestão também para passar para as meninas a respeito, né? Eu dei aí essas diquinhas de como vocês podem estar presenteando, as 2 formas de vocês estarem fazendo a estrutura e a parte de dentro, né, o acabamento de dentro, tecido mesmo tricoline, tecido com tecido, ou o tecido atoalhado que vai combinar com o presentinho que vai estar aqui dentro, que é o sabonete. Ok, meninas? Então é isso. Ficamos por aqui, tá? Cuidem-se, continuem se cuidando, ok? E é isso. Até a nossa próxima aula, com mais novidades aí para vocês, com peças super fáceis de confeccionar e com material super acessível para vocês não deixarem de estar realizando o trabalho aí de vocês, ok? Beijos e até a nossa próxima aula.